em linhas gerais, o que propõe a norma, o que ela modifica em relação à norma anterior e como ela foi construída, e depois, na sequência, o Gustavo nos apresentará a experiência do estudo de avaliação de impacto sobre essa norma. Doutora Geni, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou ser muito breve mesmo, até porque essa norma, como é uma revisão de uma norma já publicada, que não indicou maiores conflitos e problemas que tinham que ser corrigidos e modificados. Na verdade, a revisão dessa norma foi para aprimorar a proposta de normativa e dar clareza, inclusive dentro da incorporação das boas práticas regulatórias na Anvisa. A norma trata da revisão do regulamento sanitário para o funcionamento de bancos de células e tecidos germinativos, BCTGs. Fazendo um histórico do que nós trabalhamos nesse tema a partir de 2003, já vai ficar claro que todos os cuidados foram tomados para dar visibilidade e transparência na elaboração dessa norma, porque, a partir de 2003, a Anvisa constituiu um grupo técnico que formulou uma proposta de regulamento para o funcionamento de bancos de células e tecidos germinativos. Essa proposta foi colocada em consulta pública, que foi a número 38 de 2004. Em 2006, de toda a análise de todas as contribuições da consulta pública, nós publicamos a RDC 33 de 2006. Nessa RDC 33 de 2006, que trata dos requisitos técnico-laboratoriais de organização, de funcionamento, dos processos que são executados no banco de células e tecidos germinativos, desde a coleta dos tecidos até o armazenamento e distribuição dos embriões. Nós capacitamos, no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, 50 técnicos para inspeção nesses serviços, a partir da publicação da norma. Em 2008, como estava previsto no próprio regulamento da RDC 33, que nós deveríamos, a Anvisa deveria fazer uma revisão dessa norma, entendendo que os avanços científicos poderiam trazer questões já desatualizadas se a norma permanecesse vigente por esse tempo, mais do que esse tempo. Então, em 2008, nós fizemos uma sondagem por mecanismo de um formulário FormSUS, do DataSUS, para nortear a revisão da RDC 33. Esse formulário previa que as pessoas pudessem indicar questões de conflito, sugestões de alterações da norma nova que seria publicada. E, além disso, se fez um levantamento de todos os questionamentos que vieram para a Anvisa a partir da publicação da norma, para a gente ver o que não estava bem claro na norma e que podia ser aprimorado. Em 2010, foi publicada a Consulta Pública 88, de 2010, e já nesse momento nós aplicamos todas as práticas, as boas práticas regulatórias. A análise dessa consulta pública foi feita minuciosamente, foram consolidadas as contribuições e, além disso, foi a primeira norma na Anvisa que passou por uma avaliação, uma análise de impacto regulatório, que o nosso colega vai apresentar adiante, e que trouxe informações muito importantes para nos dar segurança de que a norma estava formulada adequadamente, de que não havia conflitos maiores para que nós a publicássemos. E agora, hoje, nós estamos avaliando, quer dizer, a diretoria colegiada vai apreciar e vai deliberar sobre a publicação dessa RDC. Então, os pontos que eu trouxe para ressaltar, porque, na verdade, não houveram mudanças tão importantes e profundas na norma anterior. Eu trouxe aqui alguns pontos que foram aprimorados nesse regulamento, tais como a exigência formal
de uma validação dos procedimentos críticos nesses serviços, que são realizados nesses serviços, desde a coleta até a liberação das células, dos tecidos germinativos dos embriões para uso. Significa que está posto na norma que os serviços têm que ter documentação comprovada, com base técnico-científica, de todos os procedimentos que são realizados. Outra coisa que se avançou foi a definição de critérios sanitários para a realização das coletas de óvulos, que era uma questão que estava em aberto na regulamentação anterior e que, mesmo nessa sondagem do FormSUS, nós detectamos que havia uma necessidade de uma explicitação melhor dessa definição, dessa sala, né, de coleta para óvulos. Outra coisa que foi explicitado e avançado foi que no consentimento, nos termos do consentimento livre e esclarecido, os procedimentos que os indivíduos são submetidos, eles têm que estar mais claros e são elencados nessa norma nova. E, além disso, nós ampliamos a possibilidade de obter informação de dados de produção de células germinativas e embriões na nova edição do sistema CISEMBRE, que é um sistema que é gerenciado pela Anvisa por força do decreto que regulamentou a Lei de Biossegurança para o controle do armazenamento e a disponibilização de embriões, a doação de embriões para pesquisa com células-tronco embrionárias. Esse sistema ele dá conta de acompanhar e monitorar os embriões que são cedidos para pesquisa, mas como os serviços de reprodução humana assistida, eles têm que fazer um cadastro, eles têm que dar informações sobre esse estoque, nós achamos oportuno que nós poderíamos obter um pouco mais de informação que permitisse o cálculo de indicadores que apontassem para a questão da qualidade do risco. Então, em considerações finais, concluindo, a Anvisa, em parceria com as vigilâncias sanitárias de estados e municípios, tem trabalhado desde 2003 para assegurar um padrão sanitário único para o funcionamento dos bancos de células e tecidos germinativos no Brasil. A ação da vigilância sanitária nessa regulação se pauta a partir da definição de critérios técnicos sanitários mínimos dispostos nos regulamentos, de forma a assegurar qualidade e segurança na disponibilização de células, tecidos germinativos e embriões para os procedimentos de reprodução humana assistida. E os estudos preliminares, e isso talvez o Gustavo vá mostrar, reportam que modificações em estrutura, processo e resultado, a partir da publicação da RDC 33, contribuiu, nós temos esses dados preliminares, para a melhoria da qualidade desses estabelecimentos no país, porque os índices, por exemplo, as taxas de gravidez clínica melhoraram nesses serviços. Então, nós temos esses indicadores, né? Então, em resumo, era isso. Obrigada. Obrigado, doutora Geni. Passo, então, ao doutor Gustavo para complementar as informações em relação ao estudo de avaliação de impacto regulatório. E só lembrando, né, que essa experiência da realização dessa avaliação, ela está já ocorrendo desde 2008, depois de 2009, com a primeira agenda regulatória. No primeiro momento, nós tínhamos até a intenção de que todas as normas da agenda regulatória fossem submetidas ao estudo, né, e pela diversidade de temas, se chegou à conclusão que, para um processo de aprendizado, seria salutar que as diretorias supervisoras das áreas indicassem à unidade técnica aquelas normas para as quais a avaliação deveria ser realizada. E, na diretoria, nós fizemos essa opção. Eu quero aqui, de pronto, parabenizar e agradecer a equipe da UNTEC, porque nós optamos por uma área e por uma avaliação de impacto num segmento bastante complexo, mas que tem gerado uma mobilização importante da sociedade, de interesse, e é um tema para a regulação sanitária
que está muito na pauta, e eu sei que foi desafiador, mas, de qualquer forma, já agradecer, viu, Gustavo, a você e a equipe toda, pelo esforço, pelo trabalho. Bom, boa tarde a todos, diretor, presidente, demais diretores e componentes aqui da diretoria colegiada, aos que estão aqui presentes e assistindo pela internet. Primeiramente, essa questão da análise de impacto regulatório, como é uma experiência piloto que estamos aplicando, né, no Brasil, a Anvisa é uma das agências do projeto piloto, né, do PROREG, que é o programa que trabalha essa questão da melhoria da regulação no governo federal. Ele é coordenado pela Casa Civil. E esse trabalho de análise de impacto regulatório está nesse contexto do programa mencionado pelo diretor Disseu Barbano, que foi aprovado aqui por essa diretoria colegiada, né? Com as diretrizes de fortalecer a capacidade institucional para a gestão e regulação, melhorar a coordenação, a qualidade e a efetividade da regulamentação e também fortalecer a transparência e o controle social nesse processo das ações regulatórias da agência. O programa está alinhado em termos gerais com as políticas de saúde de um modo geral, mas em particular o Mais Saúde e a política regulatória do governo federal, que se traduz pelo PROREG. E as principais ações que estão sendo adotadas, de acordo com a deliberação desta diretoria colegiada, são o Guia de Boas Práticas Regulatórias, a Agenda Regulatória e Análise de Impacto Regulatório, entre outras, né? Então, a análise de impacto regulatório como uma dessas ações estratégicas. O contexto geral de análise de impacto, isso é bastante interessante, que não é uma questão que a Anvisa vem trazendo por ela própria necessariamente, né? É um contexto geral e no cenário internacional há uma agenda de reformas regulatórias em diversos países. Quase todos os países da OCDE têm elementos de um sistema de análise de impacto, né? Mais de 90% deles. Cerca de 20 países emergentes têm processos de análise de impacto já implantados, né? E um número importante de países que, em vias de desenvolvimento, vem implantando ou explorando a possibilidade de ter um sistema de análise de impacto como estratégia de melhoria da qualidade regulatória. No Brasil, a gente teve um primeiro ciclo de reforma do sistema regulatório brasileiro, né, na década de 80 para 90, que ocorreu basicamente com a reforma administrativa, mas mais recentemente voltou à agenda da reforma regulatória essa questão das práticas da melhoria da regulação, com o PL do Poder Executivo Federal, que é o PL 3337, que trata dessa questão da Lei Geral das Agências, e, em 2007, um programa editado pelo governo com relação a essa questão da melhoria regulatória. Esse programa tem diversas ações, tem projetos também com a Embaixada Britânica, que prevê que até 2013, pelo menos 5 agências de setores econômicos-chave, incluindo aí energia, saúde, transporte, aviação civil e serviços financeiros, estejam executando, tem incorporado esse elemento de análise de impacto regulatório às suas práticas. Análise de impacto, para aqueles que ainda não têm uma familiaridade, né, com o tema, ela pode ser compreendida como essa avaliação sistemática dos custos e dos benefícios referentes às regulações, novas ou existentes, tendo por fim aperfeiçoar a política e a atuação dos reguladores de um modo geral. Busca auxiliar, então, os reguladores a garantir que as suas decisões expressem o cumprimento da legislação, como promoção de bem-estar dos consumidores, mas também preservando as questões de concorrência, e fundamenta a comparação entre alternativas regulatórias que possibilitando também maior transparência e prestação de contas à sociedade sobre as decisões regulatórias adotadas. Os objetivos pragmáticos da ferramenta é mapear impactos potenciais, ou seja, uma análise ex ante, né, para que possam comprometer, prejudicar ou então inviabilizar uma ação regulatória, contribuir para que essa ação regulatória proposta ela alcance os seus objetivos pretendidos e fortalecer a governança por meio da credibilidade desse processo, né? Os principais custos de uma regulação de baixa qualidade são apontados como uma regulação que não cumpre seus objetivos, né, os riscos para a sociedade, que isso pode decorrer, redução ou impedimentos para a atividade econômica, pouca confiança no sistema regulatório, falta de controle sobre mercados e precários fornecimentos de serviços públicos. São as questões de como uma má regulação pode impactar perante a sociedade. Então, a agência vem incorporando essa questão da análise de impacto no seu processo de regulamentação, como experiência piloto, né, e vem sendo implantado gradualmente. Estão previstas 3 etapas de implantação, a qual já implantamos a primeira etapa, que é a padronização, as questões de técnica legislativa e os relatórios de impacto de primeiro nível, que nós chamamos assim,
que hoje 100% dos regulamentos da Anvisa passam por esse primeiro nível de análise de impacto, e estamos nesse segundo nível, que é a aplicação dessa metodologia em projeto piloto.